Olá. Tragédia ambiental, crime ambiental, uma tragédia anunciada. Seja o nome que for dado, a interpretação que for feita, a realidade, a dura realidade, são as mortes provocadas pelo rompimento de barragens. Pelo menos 70 mil barragens existem hoje no Brasil e a maioria delas sequer registrada no órgão que deveria coordenar o controle disso, que é a Agência Nacional de Águas. Se a gente for pegar o histórico de rompimento de barragens, desde a década de 70 se rompem barragens aqui no Brasil. A situação piorou depois de Brumadinho e depois de Mariana. Brumadinho, Minas Gerais, 270 mortos. De novembro de 2015, Mariana, Minas Gerais, 19 mortos. A situação piorou depois de Brumadinho e depois de Mariana. E esse 25 de janeiro pode virar data nacional. A proposta está aqui no Senado. E uma audiência pública na Comissão de Educação debateu o tema. A insegurança das barragens, a falta de fiscalização, a impunidade, o medo dos moradores. O Em Discussão está começando. Insegurança das pessoas que vivem próximas às áreas, às regiões de barragens, principalmente daqueles grandes reservatórios que são antigos e que têm regras operativas sem participação efetiva da sociedade. Em barragens de hidroelétricas, começando pelas hidroelétricas, decorrente de eventos climáticos extremos ou temporais que exigem uma abertura imediata de barragens, um manejo diferenciado de suas comportas, elas não têm o acompanhamento da sociedade. Não existe um acompanhamento, por mais organizados que sejam os comitês de bacia, os conselhos, os movimentos sociais, para a definição dessas regras operativas, de forma a estabelecer vazões de segurança nos rios que garantam as atividades das comunidades ribeirinhas, as atividades da agricultura, as atividades da pesca e, principalmente, o equilíbrio ecossistêmico. Se a gente for pegar o histórico de rompimento de barragens, desde a década de 70 se rompem barragens aqui no Brasil. Casos muito parecidos como Mariana, que rompimentos de barragens de rejeitos, aconteceram inclusive em 84 em uma cidade chamada Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul, que o cenário, você comparando as fotos, é muito parecido, inclusive, um cenário de destruição que foi causado e não teve uma notificação, uma notariedade igual como teve agora recentemente. A maioria desses, ou pelo menos uma boa parte, dos problemas que nós temos com barragens são barragens associadas a aproveitamentos que o próprio Estado concede ao interesse privado, e aí eu estou falando principalmente no caso de aproveitamento hidrelétrico e exploração mineral, nós temos concessões que o Estado faz a grupos privados que oferem uma lucratividade absurda. Nós precisamos também começar, senador, a fazer essa reflexão e inverter um pouco essa lógica perversa de que sempre nós temos um modelo em que as vantagens e os lucros são privatizados e, quando não dá certo, o prejuízo é socializado. E, no caso de barragens, infelizmente, essa tem sido a tônica. E você que acompanha a programação da TV Senado sabe que as audiências públicas permitem a participação popular por meio de canais interativos. Temos o portal E-Cidadania e o 0800 61 2211. O telespectador pergunta e os especialistas respondem. O Matheus Souza, do meu estado, do Rio Grande do Norte. Obrigado, viu, Matheus, por estar assistindo. O que mudou na política de fiscalização das barragens após as tragédias? Mudou pouca coisa ou praticamente nada.
Não mudou nada, assim. E aí a gente vê que por mais que esteja sendo recorrente esses crimes, né, esses rompimentos de barragem, a gente vê que não está sendo ainda tratado com a seriedade que exige, né? E aí existe do executivo não tem nenhum tratamento assim sério, né, nesse sentido. A situação piorou depois de Brumadinho e depois de Mariana. Piorou em muito, um desmonte do IBAMA, a perda de recursos do Ministério do Meio Ambiente, um Ministério do Meio Ambiente que mais parece um ministério voltado ao setor de mineração, ao setor produtivo, um ministério que ofende indígenas, ofende ONGs, ofende a sociedade, a comunidade científica, afasta o conhecimento da sua tomada de decisão e que não tem recursos sequer para autuar e para multar aquelas pessoas que cometeram os crimes agora na Amazônia, crimes de queimada, e que anunciaram pela internet que fariam isso. Então, senador, a situação mudou. A situação mudou para pior e se agravou muito, e a sociedade civil conta com o Congresso Nacional para barrar esses danos que o país vem vivenciando. A Catarina Marques, de São Paulo. Obrigado, Catarina, por estar acompanhando também, senhora Ariela. Qual a importância da criação de um Dia Nacional, sendo que não são respeitadas as leis de proteção ambiental? Para uma lei pegar, ou seja, ela ser apropriada pela sociedade, essas datas levam à reflexão, levam à discussão, permitem com que a sociedade faça pressão sobre os órgãos públicos, sobre os governantes, para que eles cumpram e implementem a legislação. E quantas barragens temos no país? Oficialmente, pouco mais de 24 mil. Mas na audiência pública, ouvimos o expressivo número de 70 mil barragens. E a pergunta, o poder público tem um controle sobre o funcionamento delas? Quem fiscaliza? Há fiscalização? Acompanhem. De acordo com os relatórios da ANA, Agência Nacional de Água, em 2018, o Brasil tem 24 mil barragens, aproximadamente, para mais diversos usos, inclui energia, inclui a que eu estou falando, inclui a de rejeitos. E o que é mais estarrecedor é que, segundo essa mesma agência responsável, 42% desses empreendimentos funcionam sem nenhum tipo de autorização. Nós estamos falando hoje de uma realidade que pelo menos 70 mil barragens existem hoje no Brasil e a maioria delas sequer registrada no órgão que deveria coordenar o controle disso, que é a Agência Nacional de Águas. Mas o que é mais delicado ainda, veja, 3.545 dessas barragens foram classificadas na categoria de risco e 5.459 com dano potencial associado, ou seja, dessas registradas, nós temos cerca de 9 mil barragens que são hoje reconhecidas formalmente pelo Estado como barragens que estão oferecendo risco potencial à população. Senhores, isso representa mais de 1/3 dessas barragens hoje cadastradas. E como o senador mencionou, né, dessas que sequer estão cadastradas, muito provavelmente a condição é muito mais precária ainda, né? Quero ressaltar aqui também que, alguns meses atrás, o ministro, né, de Minas e Energia, o Albuquerque, ele falou na Comissão de Meio Ambiente que só existe, para todo esse conjunto de barragens que o João de Deus apresentou, apenas 10 fiscais para fiscalizar tudo isso. Então, existe uma série de limitações, né, de todo esse número total de barragens, todo esse número todo de barragens cadastradas, a gente só tem... Com todas as catástrofes. Exatamente, a gente só tem 10 e a gente não vê nenhuma perspectiva de aumento de investimento para a contratação de mais pessoal, infelizmente. No relatório de segurança de barragens que a ANA lançou em 2017, ela chamava atenção para 45 barragens que estavam em alerta máxima, de alto risco, né? E a gente vê que nessa lista de 45 barragens em alto risco, as barragens de Brumadinho que romperam não estavam entre elas. Imagine fiscalizar as que não tem nem no mapa, onde eu nem sei onde é que está. Se já um número imenso desse, 24 mil, já é grande para ter essa fiscalização, precisaria de um efetivo realmente técnico e grande, e esse número é triplicado.
Muitos dos nossos questionamentos aqui, eles estão muito voltados ao problema da fiscalização, né? E realmente é verdade, um dia, por si só, não vai resolver esse déficit de fiscalização, mas ele tem que ser entendido, né, como uma data para que a sociedade se debruce sobre o problema, para que a sociedade possa instigar os nossos representantes, né, para que essa efetividade que a Política Nacional de Segurança de Barragem procurou prover, ela exista, né, que ela se consolide. O número pequeno de agentes para fiscalização ainda ele é agravado com o fato da gente ter essa divisão, né? O governo federal fiscaliza aquelas que estão em rios federais. As que estão relacionadas a rios estaduais, a fiscalização é do Estado. Aí o Estado, na maioria das vezes, né, os governos estaduais, eles querem muito ter a prerrogativa de licenciar esses empreendimentos, mas investimento zero para estruturas de acompanhamento e fiscalização. A Política Nacional de Segurança de Barragens não pode ser projetada numa perspectiva diferente dessa. Então, não dá para dizer, são muitas barragens, temos poucos fiscais, isso o Estado não tem dinheiro. Não tem, nós estamos falando de atividades que geram muito recurso. Então, é preciso também reverter um pouco essa lógica e avançarmos. E todos eles têm razão. O problema de fiscalização agora o Estado é que tem que assumir e buscar mecanismos para resolver esse problema, de tal maneira que a sociedade tenha um mínimo de segurança. E aí a liberalidade, né, econômica, ela não pode ser vista nessa perspectiva de que o empreendedor está livre para fazer tudo. A liberdade da iniciativa econômica ela não pode jamais ser dissociada da responsabilidade do empreendedor com os interesses maiores da sociedade. E durante a audiência pública, algumas cobranças sobre projetos em tramitação no Congresso. Temos a Política Nacional de Segurança de Barragens, de 2010. E o que se quer agora, em 2019, é a Política Nacional de Direitos das Populações atingidas por barragens. Quando se licencia um reservatório de rejeito, uma barragem de rejeito, na cabeceira de bacias hidrográficas, você está expondo ao risco permanente toda a bacia hidrográfica. E outro problema, na cabeceira, há montante de comunidades, de municípios e vilarejos que estavam ali muito antes da implementação desses reservatórios. Então, é extremamente importante que num outro texto, num outro projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados e que virá aqui para o Senado, que trata da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, essa questão locacional seja observada como um dos critérios fundamentais na análise de estudos de impacto ambientais. Porque está querendo se tirar a prerrogativa dos municípios, que têm constitucionalmente a competência de legislar e tratar sobre o ordenamento do território, sobre leis de uso e ocupação do solo, pelos planos municipais de ocupação de seu território, os planos diretores, como o Plano Municipal da Mata Atlântica, por exemplo, onde a sociedade participa nos conselhos deliberativos do CISNAMA, da definição de áreas prioritárias para a conservação. Isso é fundamental que seja observado na questão de segurança de barragens. Com relação à segurança de barragens, nós não podemos esquecer que nós já temos uma lei estabelecida desde 2010, né? E essa lei, a Lei 2.334, ela estabelece uma política nacional de segurança de barragens. Não poderíamos nem falar num risco de desmonte, né? Porque essa política sequer foi montada. A gente tem um marco legal com uma série de elementos interessantes, mas que, basicamente, não foram ainda apropriados pela sociedade e, pior, né, negligenciados pelo Estado em vários aspectos. A própria lei também define, veja, que aquela barragem que não atender aos requisitos de segurança nos termos dessa legislação, ela deve ser recuperada ou desativada. Então, veja,
a política já define o que deve ser feito, né? Quantas dessas barragens, e aí eu falo principalmente das barragens associadas com geração de energia hidrelétrica e barragens de rejeito de mineração, têm laudos comprovando problemas seríssimos e que até hoje não foram desativadas. E pelo que a gente tem assistido, elas são desativadas quando rompem. Enquanto existe toda uma segurança jurídica para as empresas, né, do setor hídrico, energético e mineral, né, para fazerem as suas atuações, explorarem, né, todos os nossos recursos naturais, os atingidos nunca foi garantido nenhum direito. Nunca houve nenhum marco legal que instituísse que o atingido é um detentor de direitos. Isso é uma coisa histórica, né, que mostra o quanto o Estado brasileiro tem uma dívida com essa população que é atingida por esses empreendimentos. Tramitou agora em junho desse ano uma lei, né, um PL, a PL 2788, que ela é uma luta histórica do MAB, né, que há tempos a gente reivindica isso do Estado brasileiro, que se instituísse uma política nacional para determinar direitos para as populações atingidas por barragens. E agora, essa política está vindo para tramitar agora aqui no Senado. Então, aproveitando desde já, inclusive, para pedir o apoio do senador, para que a gente possa aprovar, né, e pagar essa dívida histórica que o Estado brasileiro tem com os atingidos, né, que é inadmissível que hoje, senador, Mariana vai completar 5 anos, 4 anos agora no dia 5 de novembro, e nenhuma casa foi construída para os atingidos. É inadmissível também que os atingidos por Belo Monte e por diversos outros empreendimentos hidrelétricos que estão espalhados pelo Brasil não tenham recebido reparações justas. É inadmissível, senador. Então, a gente tem que tratar esse tema com a seriedade que ele exige. E ter aprovado essa política nacional não quer dizer que a gente, de fato, vai resolver todos os problemas de direito dos atingidos, mas, pelo menos, é um marco legal que vai estar instituído e que a gente pode reivindicar, né, para que ele, de fato, seja efetivado, né? Dizem que aprendemos com as tragédias. Às vezes sim, às vezes não. Mas, sem dúvida, mudanças na lei buscam evitar erros do passado. E daí é comum surgirem projetos nas casas legislativas, como, por exemplo, o que garante o recolhimento previdenciário das vítimas de desastres ambientais. Essa seria uma obrigação da empresa responsável pelo desastre. Nós ouvimos o autor da lei. A realidade hoje, infelizmente, que quando acontece, por exemplo, o caso de Brumadinho e tantas outras barragens, e não só barragens, e também queimadas. Lembro agora, recentemente na Amazônia, que um casal tinha 2 filhos pequenos, morreu queimado. E daí, como é que fica? Quem paga? Eles trabalhavam na área rural. Nesse caso, a empresa que cometeu o crime ambiental terá que pagar, junto à Previdência, todas as contribuições para que o cidadão tenha direito ao benefício. Ou seja, reduzir um dano que já é dramático, né? É um dano dramático, ataque à vida, ao meio ambiente, enfim, a todo o ecossistema, e a empresa não pode, que cometeu esse crime, lavar as mãos como Pôncio Pilatos. Aconteceu nada comigo, não. Além de responder a todas as multas, o crime que ela cometeu, ela vai ter que responder também pela pensão àqueles que dependem daquele espaço e que, porventura, os familiares tenham, infelizmente, falecido ou ficado inválidos. E com a tragédia de Brumadinho, comissões parlamentares de inquéritos, as CPIs se formaram em Minas e em Brasília. Vamos aos resultados.
Hoje, mais do que nunca, ouvimos a expressão crescer com sustentabilidade, que nada mais é que o desenvolvimento sem prejuízo da fauna, da flora, do ser humano. Esse é o recado. Que aqui não tem nenhum partidário, não tem nenhuma ideologia de esquerda, direita. Eu não vi nenhuma manifestação a esse respeito. Quero dizer para as pessoas, digo aqui com toda tranquilidade, sou a favor de uma liberdade econômica, de uma liberdade empresarial, mas não nesse caso. Nesse caso não, onde bota risco na sociedade, bota risco em vidas, bota risco no meio ambiente. Queria perguntar aos senhores uma pergunta simples, para a senhora também, a todos que estão aqui, se existe algum modelo de barragem, vamos dizer que possa ser seguido como segura, padrão, sustentável, hoje no nosso país ou no mundo? Não existe barragem segura. Toda barragem, e aí a gente pega aqui as barragens hidrelétricas que o mínimo seguem padrões mais rígidos, não são seguras. Imagina uma barragem de rejeito de mineração feito a montante, que você vai fazendo a base da parede com os rejeitos. Imagina só, imagina as nossas barragens lá no Nordeste, que as paredes das barragens são só pissarra, como a gente fala lá no Nordeste, né? Poeira. Só poeira. Para a gente não se iludir com diversos discursos que são feitos no achismo, de que tá tudo ok, tá tudo tranquilo, a empresa aqui, o dono, né, que é responsável pela enviar as informações para a ANA, emitir um relatório dizendo que está tudo ok. Não está. Barragem de Brumadinho, um mês antes, poucos meses antes, estava lá o relatório constando que estava tudo ok, depois aconteceu o que aconteceu. Então, para a gente ver também, inclusive, isso, né, esses limites e essas contradições, inclusive, que existe, inclusive, falsificação de informações diante desse tema, né? É evidente que todas as barragens, todo tipo de barragem oferece risco, por isso ela é uma atividade de risco. Agora, nós não estamos aqui demonizando as barragens. Reservatórios de abastecimento público, reservatórios como o próprio nome diz, reservação de água de chuva, garantem sustentabilidade de várias regiões, então eles são importantes. É importante que a gente tenha esse equilíbrio, porque essa situação de insegurança que a gente tem vivido faz com que as pessoas fiquem apavoradas quando há anúncio de criação de um reservatório de abastecimento público sobre qualquer região hoje. Então, essa situação de insegurança é que a gente quer tirar aqui. Que o próprio legislativo tenha um papel um pouco mais presente e mais efetivo na cobrança da efetividade dos marcos legais que ele cria. E a Política Nacional de Barragens, senador, infelizmente, é um desses muitos marcos que nós estamos ainda com um gap, né, com um vazio aí bastante grande, e que um papel do Legislativo nesse acompanhamento com o Executivo, para que a política nacional ela realmente tenha a efetividade que a Constituição procura garantir, seria também uma contribuição extremamente relevante e que a comemoração de um dia de segurança de barragens é também relevante, principalmente nesse sentido, de lembrar que todos nós, sociedade civil, Estado, né, com judiciário, executivo, legislativos, temos que ter na defesa do interesse maior da sociedade brasileira. E antes de encerrarmos, um esclarecimento. Por conta da audiência pública, o projeto de lei que cria o Dia Nacional de Segurança de Barragens passou a ser o Dia Nacional de Segurança da Vida nas áreas de barragens. O autor, senador Stevenson, acatou as sugestões recebidas. E o Em Discussão fica por aqui. Gostou? Compartilhe. Entre no nosso site, participe. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.